Bom, então, pessoal, bom dia. Agradecer a presença de quem está aqui, de quem está acompanhando a gente pelas redes sociais, de quem está acompanhando a gente depois dessa gravação. A gente vai dar início, então, à primeira mesa, a mesa de abertura da primeira quinzena virtual de ensino e pesquisa na graduação em filosofia do Unicamp. É um imenso prazer para a gente estar contando com a presença da Laísa e da professora Yara como palestrantes aqui para a gente hoje, e da Jéssica como mediadora dessa mesa. Agradeço também a presença dos demais aqui na sala. É um prazer muito grande para a gente ver que tem bastante gente aqui, de que está tudo dando certo, né? Eu vou deixar para vocês então, tá? Vocês podem ficar à vontade. Tem qualquer problema que tiver, vocês podem falar com a gente, tá certo? E a gente vai até as 11h30, tá bom? Boa palestra para vocês. Bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir? Ótimo. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar o Cafil pela semana. Eu dei uma olhada na programação e está uma semana incrível. Gostaria de agradecer o convite de estar mediando essa mesa com mulheres tão incríveis que eu admiro tanto, né, para tratar de um tema bastante importante e significativo, né, nos dias de hoje, sobretudo no dia de hoje, né? Então, eu vou começar apresentando as essas mulheres incríveis que vocês já conhecem, né, que dispensam apresentações, mas eu acho importante estar sempre enaltecendo essas mulheres incríveis. Então eu vou estar apresentando, em seguida a gente passa para a fala, as duas falam e no final a gente abre uma conversinha. Pode ser? Tá tudo certo? A gente pode fazer sim, né? Ah, maravilha. Então, como a gente já havia combinado antes, a gente vai começar com a aluna aqui da casa, doutoranda Laís Ferreira, né? A Laísa Ferreira, ela, como eu já disse, ela é doutoranda aqui da casa, ela é orientada da Iara, e ela fez mestrado aqui na casa também, e ela é licenciada em filosofia pela Universidade Federal de Lavras. É, a, a Laísa, ela vem trabalhando com feminismo negro já há uns 2, 3 anos, Laísa. E aqui, para o nosso trabalho, eu vou destacar dois Laísa que eu acho bastante importante, né? O primeiro deles é a tese dela, em que ela está trabalhando sobre a liberdade de Angela Davis. E o segundo que eu achei numa pesquisando um pouco sobre a Laísa e que eu acho bastante interessante para o nosso trabalho aqui também, que é um trabalho que a Laísa fez em que tem como título Liberdade, Independência e Autonomia no Continente Africano. Foi um trabalho apresentado em 2018. Né? Um outro trabalho que eu gostaria de destacar, e aí eu destaco em conjunto com a Yara, que foi uma produção em que as duas escreveram junto, publicado em 2019, se eu não me engano, chama Angela Davis, A Filósofa na Cidade. Laís, a palavra é toda sua e é um prazer estar aqui para te ouvir. Obrigada. Muito obrigada, Jéssica. Bom dia a todas, todos, todes. Obrigada, Cafil, pelo convite. Eu fico muito feliz de estar compondo essa mesa com a minha orientadora. Nunca imaginei na vida que estaria ocupando este lugar, pelo menos não agora, né? Mas eu me sinto muito, muito grata, né, por estar aqui hoje. Eu preparei uma fala bem breve, 20 minutos, que tem a ver com o tema da mesa, né, mulheres na filosofia. E eu vou começar já de uma vez
Se tiverem perguntas, podem colocar no chat, como a Jéssica falou, depois a gente pode discutir um pouco. Né? A minha ideia é uma proposta de reflexão, e é isso, vamos lá. Eu vou começar falando para vocês que em 1985, o Cornel West, um filósofo negro estadunidense, escreveu um artigo chamado O Dilema do Intelectual Negro. Esse artigo está traduzido para o português e ele revela os problemas enfrentados por intelectuais negros naquele contexto estadunidense da década de 80. Para minha surpresa, quando eu li esse texto, muitos dos problemas colocados pelo intelectual, pelo filósofo, se mostraram muito atuais. Inclusive, quando na sua introdução, o Cornel West reafirma isso com a informação de que esse texto foi republicado, reimpresso várias vezes devido à sua atualidade. Logo após essa publicação deste ensaio, né, do Dilema do Intelectual Negro, a Bell Hooks publica Intelectuais Negras, que também tem tradução, como uma resposta a este texto. E se o texto do Cornel West fez todo sentido para mim, imagina um texto que falasse sobre as dificuldades enfrentadas pela mulher negra intelectual, né? Então, foi lendo esses dois textos que eu entendi que os problemas enfrentados pelos intelectuais negros estadunidenses pouco diferem dos problemas enfrentados por mulheres negras e homens negros que desejam seguir o caminho da intelectualidade acadêmica no Brasil. Embora, né, eu reconheça que temos diferenças significativas em questões de oportunidades de tornar-se intelectual, né, entre outras coisas. Assim, tem diferenças, mas tem essas semelhanças que eu gostaria de pontuar. E eu digo isso por quê? Eu digo isso porque eu me considero uma intelectual, uma mulher negra intelectual, e os problemas que eu enfrento, e que eu imagino que muitas das minhas colegas e os meus colegas negros enfrentam, são descritos em cada parágrafo destes dois textos. Nós estamos falando de problemas e dificuldades que o modelo intelectual do mundo ocidental nos impõe. Né? E para fazer um parênteses aqui sobre esses dois textos, o Cornel West, ele recomenda a leitura do Dilema do Intelectual Negro junto com Intelectuais Negras, né? Da Bell Hooks. E como ele mesmo fala, a Bell Hooks ela faz uma crítica devastadora ao dilema do intelectual negro, porque ele deixa de fora a realidade das mulheres negras intelectuais. E para quem não sabe, a Bell Hooks e o Cornel West escreveram um livro juntos em 1991, e ambos os textos estão publicados neste livro. O livro se chama Breaking Bread, mas ele não está traduzido para o português. E aí os dois textos se encontram lá. Mas voltando, fechando parênteses, né, e a gente volta para a nossa conversa. Sobre o dilema do intelectual negro, o que eu posso dizer é que, embora este ensaio não tenha uma perspectiva de gênero, e se apresenta como uma perspectiva universalista, não sei se eu posso dizer assim, já que ela é representada pela imagem, né, universal do homem negro, ele diz bastante sobre os problemas que enfrentamos na academia, e não só na academia, né, mas fora dela, quando a gente opta, quando a gente escolhe seguir os caminhos da intelectualidade. Dito isso, eu quero propor uma releitura deste texto, né, do West, a partir da crítica que a Bell Hooks faz a este texto, e a partir também da minha própria experiência. E eu tenho certeza de que alguns aqui vão se identificar muito de acordo com o que eu for falando. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é se perguntar: o que faz de mim um intelectual? Eu sei do que eu estou abrindo mão quando eu estou escolhendo o caminho da intelectualidade? O que significa ser mulher negra intelectual? O que significa ser mulher negra pesquisadora em uma sociedade que se mostra profundamente anti-intelectual? E que por isso fica cada vez mais difícil de afirmar que o que fazemos tem sim um impacto significativo na sociedade. As respostas definitivas para essas perguntas eu ainda não tenho. Eu poderia dizer, né, que a vida me levou por este caminho sem que eu mesma percebesse, mas eu não acho que essa seja a resposta que eu quero dar. Eu sei responder, por exemplo, porque eu escolhi fazer filosofia ou porque eu me mantenho neste caminho, mas o que faz de mim uma intelectual eu realmente não sei responder. E tá tudo bem não saber responder. Até porque a minha ideia, inicialmente, é questionar, né,
o que compõe esse ser intelectual, o que compõe esse intelectual. O meu foco aqui é reivindicar esse lugar de intelectual e de reivindicar porque, a princípio, parece ser um lugar que não é para mim, um lugar que eu não posso estar. E eu quero estar nesse lugar que eles dizem que não é para mim, né? E a segunda coisa que a gente deve se perguntar, que a gente deve fazer é qual é a posição que eu ocupo como mulher negra intelectual? Que lugar eu ocupo na academia e na sociedade fora dela ao me considerar uma intelectual? Para responder essa questão, eu digo que, assim como Cornel West, que a intelectual negra ela está presa entre, né, uma sociedade acadêmica arrogante e uma comunidade negra que não entende o seu papel como intelectual. A intelectual negra está entre o poder branco em todos os âmbitos da sociedade e a realidade do mundo negro. Essas são questões que nós temos que lidar simultaneamente. E para sobreviver a esse entre, né, a gente tem que criar dinâmicas, né, que não nos aparte, que não nos separe de ambos os lados. E que lados são esses, né? Como eu já falei, o lado acadêmico e o lado da comunidade negra. De um lado, a gente tem uma academia, né? Desculpa, uma academia que é fortemente marcada por faculdades e universidades brancas de elite, que exigem práticas que muitas vezes a intelectual negra não consegue corresponder. Essa academia, ao mesmo tempo que não me reconhece como uma igual, e por isso me põe à prova a todo instante, exige de mim um comportamento que destoa completamente da minha realidade. Na academia, voltar-se para as suas próprias pesquisas, isolar-se do mundo é normal, né? É um processo, de certa forma, complicado, como a gente bem sabe, mas que para mim, para a intelectual negra, esse processo de voltar-se para si, de isolar-se, é ainda mais doloroso. Por quê? Porque ao fazer isso, eu estou abrindo mão de muita coisa. Eu estou abrindo mão da minha vida, dos problemas que me rodeiam, de tudo que está à minha volta. E como que eu posso fazer isso? Como é possível isolar-se quando tudo que está acontecendo no mundo me afeta diretamente? Esse sofrimento, né, que a gente diz necessário para se tornar intelectual, que é isolar-se, voltar-se para si, para sua pesquisa, se mostra ainda mais doloroso, porque na academia não existe aquela rede, né, ou como Cornel West diz, uma inteligentícia que dê suporte, que dê estrutura para que nós, né, reconheçamos e superemos de forma insurgente todas essas contradições e exigências que a vida acadêmica nos impõe. Esse é um lado, né, o lado da vida acadêmica. Do outro lado, a gente tem uma comunidade negra que não nos entende, que não entende a nossa escolha de tornar-se intelectual. E por que isso? Embora a busca por educação, por conhecimento, seja tema fundamental na história do povo negro, eu acredito que eu posso falar isso não só do povo negro estadunidense, mas do povo negro brasileiro também, essa busca por educação, ela é aceita só até certo ponto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o estudo, ele é válido, né? Ele é reconhecido por seus usos de ascensão social ou de impacto imediato na sociedade. Mas esse estudo, ele tem um certo limite. Você pode seguir estudando só até certo ponto. Você vai estudando até a faculdade e pronto. A partir de agora, você tem chances ou de mudar a sua vida, né, economicamente falando, ou de impactar na sociedade de modo imediato. No meu caso, né, se eu escolho me tornar uma professora e ajudar a elevar a raça, mudar o mundo, né, está tudo ok. Mas se eu decido voltar-me para o isolamento, para uma vida intelectual padrão, eu sou sumariamente excluída, eu não sou compreendida. Por que eu estou deixando de lado, né, abandonando todo o mundo, né, a sociedade em geral? Então, quando você, um intelectual negro ou uma intelectual negra, ultrapassa essa barreira e escolhe seguir os caminhos da escrita, da arte, né, do ensino, as pessoas têm dificuldade de entender o porquê. Aos olhos da comunidade negra, essa carreira não traz mudanças significativas, nem na sua condição individual,
né? E nem na condição de seu povo em geral. A educação, quando intelectual, ela perde a utilidade para a comunidade. O trabalho mental, ou seja, o trabalho intelectual, dificilmente é considerado importante para a luta revolucionária do povo negro. É assim que vemos a distinção entre ter uma qualificação e ser um intelectual. Ter qualificação é ser útil para a comunidade, e tornar-se um intelectual é voltar-se para si mesma, é isolar-se, é apartar-se do mundo, né? Esse isolar-se impulsiona, né, a desvalorização do intelectual, ou da intelectual. E a dificuldade, e dificulta a construção de uma imagem positiva do intelectual na sociedade. Esse problema do reconhecimento do intelectual fora da academia já existe há algum tempo. E quando levamos em consideração o reconhecimento da intelectual negra, do intelectual negra, ele é quase inexistente. Como eu disse, esse problema permanece tanto porque a carreira exige um certo isolamento, a carreira acadêmica, a carreira intelectual, né? Quanto porque temos dificuldade em nos fazer compreender. Temos dificuldade em mostrar que o nosso trabalho tem sim impacto na sociedade. A comunidade negra, ela vai sempre desconfiar dos intelectuais, porque muitas vezes aceitamos e queremos estar naquele pedestal que a gente coloca o intelectual, sabe? Nós nos colocamos neste pedestal e nós nos distanciamos da comunidade para tentar nos encaixarmos no padrão intelectual da vida acadêmica. Mas isso também não significa que, ao fazer isso, nós somos reconhecidos como iguais dentro da academia. Muito pelo contrário. Nós temos que estar sempre nos provando para eles. De todo modo, essa divisão do mundo intelectual acadêmico e da sociedade gera uma visão distorcida de que, para se tornar um intelectual negro, para se tornar uma intelectual negra, eu preciso abandonar as minhas raízes, a minha comunidade, os meus problemas e focar apenas no mundo das ideias. Esse, então, é o dilema da intelectual negra. Esse, então, é o dilema do intelectual negro. Viver isolado entre dois mundos, ao mesmo tempo em que não se pode estar separado deles. Mas isso não precisa ser uma escolha. A Bell Hooks nos mostra isso ao narrar a história de sua vida no artigo Intelectuais Negras. A intelectual pode ser acadêmica e se envolver na comunidade ao mesmo tempo. A vida intelectual não precisa ser levada separada da comunidade. Eu repito, a vida intelectual não precisa ser levada separada da comunidade. Pelo contrário, a vida intelectual nos capacita para agir, para participar ativamente na vida da comunidade, na vida da nossa família, na vida dos que nos rodeiam, dos problemas que nos cercam, enfim. Nas palavras de Bell Hooks, eu cito: o trabalho intelectual é uma parte necessária da luta pela libertação fundamental para os esforços de todas as pessoas oprimidas e ou exploradas que passariam de objeto a sujeito, que descolonizariam e libertariam suas mentes. Acho que eu nem preciso falar muito sobre isso. A Bell Hooks deixa claro, deixa óbvio o papel do intelectual no processo de libertação dos povos oprimidos. Isso está aí. E se precisávamos de algum tipo de afirmação para entender o papel do intelectual, eu acredito que essa frase da Bell Hooks é muito esclarecedora. Agora, se o dilema do intelectual negro é construído sob a perspectiva problemática universal, né, do homem negro, quando a gente olha para todos esses problemas pela perspectiva da mulher negra intelectual, o problema se mostra ainda mais profundo. Porque além de ter que lidar com tudo isso, sobre a dificuldade de se encaixar em dois mundos, e que em primeiro momento parecem ser completamente opostos, né, junto com o peso da luta constante para defender nossa habilidade e capacidade intelectual, nós, mulheres negras, temos que lidar com o papel que a sociedade exige que nós cumpramos, principalmente aquele relacionado ao cuidado, né, seja cuidado com a família, ou cuidado com a profissão, enfim. Todos esses sentimentos contraditórios estão sempre presentes no decorrer da nossa formação e da nossa carreira. Então, como que é possível abrir mão do cuidado da família, abrir mão da luta do seu povo e voltar-se para si? Né? Uma mulher negra que decide se tornar intelectual está negando tudo aquilo que ela foi formada para ser e tudo aquilo que se espera de um corpo negro.
A imagem da natureza selvagem da mulher negra não combina com a de uma intelectual. As mulheres têm sido consideradas só corpo, somente. E isso isso nos coloca num lugar inferior, subalterno, nunca no tal do pedestal do intelectual. Então, além disso, nós precisamos lidar com o fato de que, ao contrário dos homens negros, nós não temos mulheres negras intelectuais como exemplos a serem seguidos. Quando nós perguntamos sobre intelectuais negros, a maioria das imagens que vem à nossa cabeça são de homens. As imagens de mulheres, quando surgem, são no âmbito do ativismo, né, não do intelectual. E mesmo assim, quando aparecem, são poucas. Atualmente, a gente até consegue citar mais nomes, principalmente no contexto brasileiro. Mas olha, quanto tempo se passou desde a publicação do Dilema do Intelectual Negro, em 85, né, e da publicação de Intelectuais Negros, em 91? A subordinação sexista na vida intelectual negra não esconde o seu viés machista, assim como revela que esse ambiente não é escolhido pelas mulheres por motivos de nós não nos sentimos à vontade nesse ambiente. Nós temos que enfrentar constantemente o medo de que não somos boas o suficientes. Nós somos vistas como os corpos estranhos no ambiente acadêmico. Nós somos objeto e nunca sujeito. E quando nos inserimos, quando conseguimos ultrapassar essa barreira, somos vistas como uma ameaça ao status quo. E por isso procuram sempre mostrar que este não é o nosso lugar. Bell Hooks fala que intelectual não é aquela ou aquele que lida apenas com ideias. Intelectual é alguém que lida com ideias que transgridem fronteiras discursivas e que lida com ideias em sua vital relação com a cultura política. Nesse sentido, a intelectual deve ser uma pensadora criativa, que explora os domínios das ideias e que ultrapassa limites. Imagine, então, o que a gente pode fazer tendo isso em vista. Mudar tudo, a gente pode mudar tudo. Mudar toda a estrutura daquilo que define o intelectual e que o separa do mundo, que o separa da sociedade. E esse trabalho não precisa ser feito de modo solitário. Na verdade, esse trabalho de mexer nas estruturas, né, por dentro, não pode e nem deve ser feito isoladamente, né? A proposta de um trabalho coletivo, da formação de uma inteligentícia, uma rede para resistências e lutas coletivas, deve levar em conta realidades e contradições do tempo presente. Ela deve ser inclusiva, né? O Cornel West, ele vai propor um modelo insurgente para isso, mas como eu disse no início, ele não leva não leva em consideração a realidade concreta das circunstâncias e condições materiais que possibilitam e promovem o trabalho intelectual das mulheres negras. A Bell Hooks vai questionar isso. Ela também questiona como o isolamento do trabalho intelectual pode ser enfrentado pelas mulheres negras que desejam seguir esse caminho. Ou seja, ela vai mostrar que esse isolamento da vida intelectual não funciona. Não se faz trabalho intelectual sem diálogo, sem conversa. Logo, não se trata exatamente de um voltar-se para si. É claro que esse movimento insurgente não vem sem resistência, né? Mas é para isso mesmo que ele deve ser feito, mas é por isso mesmo que ele deve ser feito coletivamente. Por menor que pareça ser esse movimento, aos poucos nós vamos conseguindo nos colocar, nós vamos conseguindo nos posicionar e sermos reconhecidas. Nós vamos ser, como reação, nós vamos ser rotuladas pelo modelo tradicional de intelectual, de que o que nós fazemos não é um trabalho intelectual. Juntar intelectualidade e ação, né, e vida em comunidade, para eles não é um trabalho intelectual. Nós vamos ser acusadas de que somos identitárias e de que até mesmo somos separatistas. Seremos acuadas a aceitar que se nós queremos ocupar esse lugar, nós devemos seguir um modelo que nos aparta do mundo. Mas para nós, mulheres negras, mas para mim, mulher negra, isso é impossível. Esse trabalho eu sei que não é fácil, nós sabemos, eu sei disso. Eu enfrento isso todos os dias. Então, declarar-se intelectual e encorajar mulheres na academia a fazerem o mesmo é um ato insurgente, né, que tem como objetivo questionar, abalar esse modelo e também propor uma reformulação do que é esse ser intelectual. Então, já que nós estamos na margem, já que estamos no limbo entre dois mundos que até então são vistos como mundos completamente diferentes, eu convido vocês a fazer uso dessa posição
para influenciar ambos os lados, criar pontes de comunicação e reformular o modo de concepção daquilo que compõe um intelectual. Eu convido vocês a se declararem intelectuais, a serem insurgência no mundo acadêmico e mostrar não só para a academia, mas para a comunidade que o nosso trabalho é importante, que o nosso trabalho é fundamental. Muito obrigada. Muito obrigada, amiga. É sempre aquela coisa, né? Jéssica, não se emocione ao ouvir a Laísa falando, mas não tem jeito, já estou aqui toda me segurando. Muito obrigada mesmo. Eu vou passar a palavra para a nossa segunda palestrante, e depois a gente conversa um pouco sobre essa fala extremamente potente que você trouxe para a gente, tá bom? Bom, e agora eu convido a falar para a gente a professora da casa, a professora Yara Frateschi, professora e livre-docente da casa. E eu gostaria de destacar, né, que além dos trabalhos que ela vem trazendo aí para apoiar não só a nossa luta enquanto mulheres negras, né, e pensadoras, mas também nas mulheres em geral, né, para as mulheres em geral na filosofia, né, e aí eu destaco que a professora Yara, ela é editora de um blog que para mim é bastante significativo, que é o blog Mulheres na Filosofia, né, e como eu já disse também, a professora Yara, ela participou junto com a Laísa do trabalho Angela Davis, a filósofa na cidade, né? Isso somado aos diversos trabalhos em que a professora tem proposto um diálogo entre política, filosofia e feminismo negro. Então, professora, muito obrigado e eu passo a palavra para você. Obrigada, Jéssica. Quero fazer um agradecimento bastante especial ao CAFIO, que nessa situação, né, que na circunstância em que estamos, ainda assim se dispôs a arregaçar as mãos, organizar um encontro de pesquisa com uma característica nova e muito bem-vinda, ensino e pesquisa. Enfim, proporcionar aqui esse encontro hoje e a conversa, né, entre as pessoas que, por alguma razão muito teimosa, insistem em fazer filosofia no Brasil em 2018. Então, eu quero, antes de tudo, saudar a todas, todos e todes os resistentes que se mantêm neste solo, no nosso território, que é a filosofia, que não está sendo eleita, né, área inimiga número 1 deste governo à toa. É porque, de fato, a gente perturba as estruturas desse mundo, nós estamos aqui para fazer crítica da ideologia, nós estamos aqui para fazer a crítica das estruturas de poder, e é por isso que a gente incomoda tanto. Então, muito bom dia a todos, todas e todes, e dizer que é o seguinte, para mim é uma emoção fora de série, quase indizível ainda, estar nessa mesa com a Laísa. E antes de qualquer coisa, eu queria lembrar do texto que nós escrevemos a 4 mãos, na ocasião da vinda da Angela Davis ao Brasil, esse que a Jéssica inicialmente se referiu, né, Angela Davis, a filósofa na cidade, não só para fazer propaganda da gente, mas já fazendo, mas para dizer uma outra coisa, que eu acho que um dos modos da gente romper os padrões de produção intelectual e o modelo de intelectualidade, que talvez, né, sejam padrões que nos acomodam mal, as mulheres em geral e as mulheres negras em particular, né, uma coisa que é preciso fazer é contestar, né, esses padrões, como a Laísa acabou de dizer. E um dos modos é questionar, ou melhor, a ideia de que o único modo de produzir textos é em papers por indivíduos. Nós podemos escrever textos juntas, juntos,
há muitas mãos. Nós devemos e podemos ir à esfera pública em parcerias, formando redes, tanto textos acadêmicos, tanto quanto textos intelectuais de intervenção, né, no debate, isso que eu quero dizer. Então, a Laís é um presente que eu recebi, não sei de quem, porque eu não tenho crenças, né, como vocês sabem, nenhuma para me amparar nos momentos difíceis. Eu acho que são as parcerias que vão romper as barreiras, juntas, sempre, né? Então, eu vou começar com uma citação, pegando exatamente o gancho da fala da Laísa, sobre o papel da intelectual, e vou começar com uma citação do nosso ilustre Jean-Jacques Rousseau, que lá no livro 5º do Emílio, diz o seguinte: uma mulher intelectual é o flagelo do seu marido, o flagelo dos seus filhos, o flagelo dos seus amigos, o flagelo dos seus empregados, ela é o flagelo de todo mundo. Fim de citação. A minha edição do Emílio é a da Martins Fontes, Emílio ou da Educação, página 600. Né? Eu quero conversar um pouco com vocês, justamente, sobre a maneira pela qual a tradição filosófica ocidental, que não é uma, que não é una, que não fala uma única voz, mas que pode ser pensada assim, muitas vezes à luz dos temas que compartilha, né? Então, a minha abordagem né, a minha questão é olhar para o modo como tantas vezes, embora não sem exceções, as mulheres foram pensadas, retratadas, entendidas, compreendidas pela tradição filosófica ocidental. Né? É uma história longa, como a gente sabe, que pode remeter lá ao Aristóteles, que já havia deixado bem claro que na natureza há uma diferença insuperável entre as mulheres e os homens. Essa diferença insuperável está, claro, numa certa composição do próprio corpo e da razão, que faz com que, né, eis a conclusão, seja mais adequado e conforme os desígnios da natureza em geral, que o homem dotado de um logos perfeito e a mulher de um não tão perfeito assim, estabeleçam entre si uma relação em que ele, né, ele manda e ela, de algum modo, obedece. É claro que a mulher tem, já para Aristóteles, uma função muito importante, ela tem uma função muito importante dentro do lar, ela tem ali um papel de organização daquele oikos, né, que, como nós sabemos, é muito mais do que uma família na sociedade grega. O que ela não tem é a possibilidade, dadas as suas limitações naturais, a possibilidade de extrapolar, de sair do domínio desse oikos e adentrar a esfera pública, ou seja, a polis não é um lugar para a mulher. Né? E o que me interessa notar é que este não lugar, né, essa barreira, esse muro também dialogando muito com a palavra, né, a ideia do lugar, né, que a Laísa trouxe com tanta força na fala dela, esse muro é erguido com uma argumentação supostamente metafísica, né, ou ontológica, se quiser. Por quê? Porque é da natureza da mulher que ela seja mais afeita àquelas atividades que estão para dentro do muro, né, que separa o oikos, né, da polis. Então, guardado isso, né, me interessa notar que a modernidade filosófica, ela tem, né, desde os seus primórdios, né, desde dos seus primeiros momentos,
uma característica que é a de contestar a naturalização das desigualdades do edifício, né, da arquitetura filosófica clássica. Então, se eu pegar os 3 primeiros autores contratualistas modernos, tanto Hobbes, quanto Locke, quanto o Rousseau, os 3 contestam a ideia de que haja na natureza, né, desigualdades ou diferenças que justifiquem desigualdades políticas ou morais. Talvez essa seja a característica primeira e mais marcante da modernidade filosófica em termos ético-políticos, a recusa, né, de qualquer justificativa metafísica ou ontológica para as desigualdades que são, eis a tese, né, dos modernos, são desigualdades construídas socialmente, são, portanto, artificiais, né? Eis o par conceitual que interessa para a gente mobilizar aqui. Mesmo que haja diferenças entre as pessoas e entre os grupos, né? E pessoas que participam de certos grupos, que são diferenças que a gente pode dizer naturais, né? Nem por exemplo, o sexo, por exemplo, a cor da pele, nem por isso, então, deveria significar que essas diferenças se realizassem, se concretizassem em desigualdades, porque diferenças não são desigualdades. Diferenças podem ser da natureza, desigualdades são construtos, resultado das ações das pessoas, né? Então, esse é o quadro conceitual que eu gostaria de, né, montar primeiro aqui, para poder, então, enfrentar um autor, né, moderno, que nos coloca numa situação bastante tensa e paradoxal, né, com relação a esta passagem para a modernidade, que é o Rousseau. Né? Porque o Rousseau, de fato, sem dúvida alguma, é aquele autor que lá no segundo discurso, né, que é o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade, né, disse precisamente isso que eu acabo de dizer. Não há nada na natureza que justifique desigualdades políticas e morais, porque os homens são iguais por natureza. Né? Então, o que é essa imagem, né, do estado de natureza, essa ficção que os filósofos criam com uma intenção sempre normativa, né? O que ela quer dizer para o Rousseau? Por que voltar lá a um suposto estado de natureza, a um suposto homem natural, para tentar entender justamente o que é propriamente da natureza e o que é propriamente da cultura? E a tese ali é de que é da cultura as desigualdades. Então, todo o segundo discurso está construído sobre essa ideia e com consequências muito importantes, sem dúvida alguma, com consequências que eu até gostaria de nominar como avanços democráticos importantes com relação à tradição da filosofia política, que se concretizam na ideia simples de que, bom, se as desigualdades elas são construídas, se elas são produto das nossas ações, que são ações que implicam sujeição, isso significa que elas podem ser revistas, que a gente pode construir um outro mundo, um mundo sem desigualdades. Esse é, né, digamos, o projeto filosófico mais abrangente do Rousseau lá no segundo discurso, que o leva a ser muito duro contra a ideia de um pacto. Quem estava ontem na aula da Sueli Carneiro vai se beneficiar muito agora disso, né? É um pacto que é o Rousseau, né, questionando a ideia de um pacto social, que, na verdade, sempre foi um pacto que beneficiou os ricos. Ele diz, ok, falamos em pacto. No entanto, se eu olho os pactos tal como eles se concretizaram, né, na história da humanidade, eu entendo que são pactos que beneficiam, né, as pessoas ricas em detrimento das classes trabalhadoras. Então, isso aqui não é natural que seja assim. Né? Então, é preciso desnaturalizar essa igualdade para construir um mundo de igualdade. Esse é o Rousseau, né? Muito, muito brevemente, né? Quase selvagemente, o Rousseau do segundo discurso. E depois, gente, eu esqueci de marcar meu horário. Hudson, que horas que eu comecei a falar? Tem aproximadamente 10 minutinhos aí, professora. Pode... Eu ainda tenho ou já foi 10? Não, já foi. Mas a mesa vai até 11h30 e ainda tem 50 minutos. Tá bom, tá bom.
esse é, então, passando ali, né, do segundo discurso para o contrato social, o que o Rousseau vai fazer com esse princípio? Porque é um princípio, né? A igualdade natural, todos são iguais por natureza, né? O que o Rousseau vai fazer com isso? Ele vai criar todo um desenho institucional, todo um modelo, né, para a sua filosofia política, calcado na ideia de soberania popular, que, volto a dizer, é também um avanço, né? Se a gente olhar a história do pensamento político ocidental, este é um momento de avanço muito significativo, né? Porque a ideia da soberania popular comunica precisamente, né, de autoria do Rousseau, foi o Rousseau que sistematizou isso aqui. A ideia de soberania popular significa precisamente que, né, quem tem o soberano somos todos nós, o soberano é o povo, um povo que não pode ser distinguido por diferenças supostamente, né, ancoradas na natureza, e somos todos, né? E quer significar também que os governantes, eles são funcionários do povo, que nós somos os soberanos, e que, portanto, nós temos o poder de dizer quando os nossos governantes, que são os nossos mandatários, são os nossos, né, funcionários, estão ou não agindo conforme a vontade geral do povo. Um tremendo de um avanço democrático, né, que só pode ter sido produzido por conta do Rousseau ter desnaturalizado lá no contrato, no segundo discurso, a autoridade política dos proprietários, ter desnaturalizado a autoridade política, né, do governo dos ricos sobre os pobres, ter desnaturalizado todas as formas de desigualdade. No entanto, todo esse edifício propriamente moderno, com fortes conotações democráticas, parece regredir a um ponto, né? Para o mesmo ponto daquele universo filosófico que o Rousseau tinha se orgulhado tanto de ter superado. O que eu quero dizer é, quando a gente chega no quinto livro do Emílio, onde finalmente o Rousseau precisa saber o que fazer com a mulher, ele regride a patamares pré-modernos, né? Essa é a minha tese aqui, né? Por quê? Isso é uma coisa importante de dizer, né? Para quem não leu o Emílio, a gente está numa semana de ensino, até por isso também eu escolhi o Emílio como meu livro base, né? O Emílio é uma longa, né, dissertação sobre o processo de educação, é a pedagogia do Emílio desde pequenininho, né, todas as etapas da educação do corpo, da educação dos sentidos, da educação dos afetos, da educação da razão, né, até para que o Emílio possa se tornar, né, finalmente, um bom cidadão. Então, são, enfim, quase 400 páginas dedicadas a pensar como este homem pode ser bem educado para o desempenho das suas funções, e as suas funções são morais, as suas funções são políticas, as suas funções são de cidadania, para que ele possa ser um intelectual, para que ele possa ser um bom cidadão, enfim, para que ele possa desenvolver todas as potencialidades e as capacidades humanas. Chega no último livro, o Rousseau diz, bom, mas o Emílio precisa de uma mulher. Isso significa, evidentemente, que a mulher Sofia, a mulher de Emílio, ela entra em cena nesse tratado pedagógico, não propriamente como, né, Sofia, como uma mulher, como um ser humano, mas como uma costela, né, de Emílio. Rousseau reproduz, quase que literalmente, a ideia central que está posta no nosso livro sagrado, né? A Emília é para... Desculpa, a Emília, eu sempre faço isso. A Sofia existe para o Emílio. Então, ela deve entrar, a educação da Sofia, diferentemente da educação do Emílio, deve ser tal que ela seja capaz de servir ao Emílio, servir ao processo de educação, né, ao processo de criação do Emílio, para que ele se torne, né, propriamente
aquele sujeito que possa desenvolver todas as suas capacidades e as habilidades que a natureza lhe deu, né? A Sofia, né, diz o Rousseau logo na abertura, né, do seu livro 5, intitulado, como eu disse, Sofia ou a Mulher, diz o seguinte: a mulher foi feita especialmente para agradar o homem, né? Então, o que tem entre esta passagem, né, a mulher foi feita especialmente para agradar o homem, e aquela com a qual eu iniciei a minha fala, né, a mulher intelectual é o flagelo da humanidade, é o que eu quero preencher agora, né? Como é que ele parte de uma coisa para, né, chegar a outra, né? O que é surpreendente quando a gente chega no Emílio, então, né, e essa é a minha ideia simples aqui, é que se lá, né, nos discursos sobre a origem da desigualdade, se o Rousseau moderno, digamos assim, né, havia dito que não há desigualdade fundamentada na natureza, aqui, sobre a mulher, o Rousseau, pré ou antimoderno, se quiser, passa a defender que a desigualdade que existe entre Emília e Emílio, entre Sofia e Emílio, não é uma instituição humana. Ou seja, o argumento dele para a Sofia, o lugar no qual ele precisa colocar a Sofia, depende de que ele renaturalize aquelas desigualdades que ele mesmo já havia desnaturalizado. Para quê? Para criar um quadro agora, né, em que Sofia e Emílio são naturalmente diferentes, de tal modo que essas diferenças encaminham, e olha só como vai se armando, né, no pensamento ocidental moderno também, né, um modo de pensar a natureza e os seres humanos que é binário, né, e construído por pares de oposição. A Sofia é passiva, o Emílio é ativo, a passividade está no lado da mulher, a atividade está do lado do homem, né? De tal modo que, já que esse campo da esfera pública, o campo da polis, o campo da participação política e moral, é o campo da atividade, é evidente que se a da natureza da Sofia, né, a vincula a um universo que é o da passividade, Sofia deve servir Emílio para que Emílio possa cruzar o muro da casa, né? Esse é o ponto. Então, a mulher, diz ele, foi feita para agradar o homem e para ser, eu cito, está entre aspas, subjugada por ele. Isso é necessário, a subjugação é necessária para que a vontade da natureza se realize para ela. Então, né, ela deve ser educada para quê? Né, depois que a gente passou aquelas quase 400 páginas lendo um lindíssimo processo pedagógico de criação do Emílio, é bonito mesmo, né? É bonito mesmo, porque envolve a formação de todas as potencialidades de um ser humano. Mas Sofia, de outro lado, deve ser educada, eu cito, para que ela saiba como agradar Emílio. Ela deve ser educada para que ela seja pudica, né, reservada, acanhada, envergonhada, porque é o pudor que controla as paixões das mulheres. Ao passo que é a razão que controla as paixões dos homens. Para mim, aqui a gente tem, né, quase que a síntese do modo como tantos e tantos outros autores do cânone ocidental pensam a relação entre razões e paixões desse universo homens e mulheres. Quem controla as mulheres é o pudor, quem controla os homens é a razão. Então, para que deve ser educada a Sofia? Para ser uma moça bastante envergonhada, né? E assim ela vai poder, sendo, né, envergonhada e não acionando capacidades que ela não dá conta de desenvolver plenamente, ela então vai desenvolver as suas funções de fêmea, que é engravidar, que é amamentar, que é manter a sua família harmoniosa, que o Rousseau descreve, né, a família
qualquer semelhança com um discurso de extrema-direita hoje, infelizmente, não é mera coincidência, embora haja muitas mediações a ser feitas, mas tem algo em comum: a família é uma pequena pátria que cabe à mulher sustentar, manter saudável, né? Para que os seus filhos e maridos se tornem os bons cidadãos a levar adiante a grande pátria. O homem, então, né, e a mulher não devem ter, óbvio, a mesma educação. Por quê? Né? Porque, propriamente, a mulher precisa estar, né, educada, toda, vou citar de novo, tá? Que tudo que eu falar tudo que eu citar será mais claro do que eu disser. Eu cito: toda a educação das mulheres deve ser relativa aos homens, fim de citação, página 527. Né? Quem julga as mulheres são os homens, quem julga os homens é o público. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Estou aqui daqui a pouco eu falo, tá? Tomar café. Quem julga as mulheres são os homens, quem julga... As mulheres vivem assim, gente, não sei se vocês sabem. E nós podemos, sim, fazendo uma janela, pegando um gancho aqui com Laísa, que disse: nós podemos estar no mundo e sermos intelectuais. Eu digo: nós também podemos ser mães e sermos intelectuais, nós podemos cuidar da nossa pequena pátria nunca, né, gente? Foi bom ela ter chegado agora, né? Falando da pequena pátria, e sermos intelectuais. Desde que, claro, né, a gente não aceite a máxima de Rousseau, segundo a qual toda a educação das mulheres deve ser relativa aos homens. Né? Então, o que ele diz, para que tudo dê certo nesse sistema, né, essa pequena pátria funcione bem, as mulheres precisam, de novo, estar fechadas dentro de casa. Né? E é dessa clausura, agora sou eu, que vai depender o sucesso de todo o resto da sociedade. Ai, meus ombros, até, né? Porque das mulheres fechadas em casa é que nascem, cito de novo, homens sadios, os mais robustos, os mais bem conformados homens da terra. Fim de citação novamente. Então, a que vieram as mulheres? Porque isso significa que elas não têm alguma racionalidade? Né, que elas foram feitas apenas para engravidar, amamentar, cuidar da pequena pátria e gerar homens robustos, que serão os melhores, né, homens da terra. Algum conhecimento? Claro que há, diz o Rousseau. Até para poder formar esses homens, ela precisa desenvolver certos conhecimentos. Agora, os conhecimentos que cabem às mulheres devem ser todos úteis, eles devem ter uma utilidade, uma funcionalidade e devem estar conforme a natureza, né? Ele até chega um momento em que ele diz assim: se você observar as mulheres, você vai ver as meninas que elas aprendem a ler com muita relutância, mas a costurar elas aprendem com muita alegria. Então, são esses conhecimentos úteis que ela empenha dentro da família. São conhecimentos práticos, alguns talentos que estão conforme os seus deveres, que são deveres, claro, né, determinados pela sua necessidade natural. Cadê o Rousseau do segundo discurso? O que aconteceu com a modernidade do Rousseau, a ponto dele, então, dizer que a racionalidade das mulheres é uma racionalidade puramente prática. Se lá no segundo discurso ele havia dito precisamente, e ali não havia distinção de gênero, ali não havia distinção alguma entre mulheres e homens, ele havia dito que a racionalidade dos seres humanos, ela é mais do que cálculo, ela é mais do que instrumento. Ele diz, a racionalidade é em parte instrumental, mas ela é mais do que isso, ela é a possibilidade mesma de que nós venhamos a raciocinar, a descobrir princípios, que é algo muito mais do que um mero cálculo, que está em conformidade com a liberdade, que é aquilo que propriamente caracteriza os seres humanos enquanto tais. Né? Ora, Sofia, portanto, talvez, e essa é a pergunta, não possa ser, à luz desta passagem, ser considerada propriamente humana.
Porque racionalidade da Sofia, a racionalidade das mulheres em geral, né, é sim descrita nos termos mais precários e limitados da racionalidade, tal qual o próprio Rousseau a pensa. Ela é instrumental porque ela faz, né, essa racionalidade com que as mulheres consigam alcançar de maneira hábil certos fins, mas nunca os meios. Desculpa, certos meios, mas nunca os fins. Dizer que a racionalidade é prática é precisamente isso para o Rousseau. Dizer que ela calcula meios para fins outros. Se os homens estão habilitados a descobrir também os fins, e aqui está propriamente a atividade moral e política, moral antes de tudo, as mulheres, por outro lado, têm uma deficiência na natureza que as impedem de descobrir os fins, elas só calculam os meios. Isso só pode significar que nós somos seres deficientes do ponto de vista moral e político. É por isso, claro, que nós devemos ser trancadas em casa, né? E para desempenhar aquilo que a nossa natureza melhor nos possibilita. Enfim, eu vou encaminhar, né, a minha fala, eu quero só colocar, né, esse problema e perguntar, né, um pouco como é que a gente entende esse autor. Na verdade, o Rousseau pode ser um caminho para que a gente pense também, né, tantos outros autores modernos que fizeram um movimento importante de rompimento com as bases tradicionais de justificação metafísica da desigualdade, mas que, no entanto, não conseguiram fazer esta mesma ruptura com a tradição quando se tratava não apenas das mulheres, mas também dos negros. Eu poderia fazer o meu mesmo argumento aqui agora, né, citando, por exemplo, o modo como o Kant, na sua tropologia, né, define as limitações naturais, né, dos povos de África, ou então o Hegel, e assim eu teria um argumento muito semelhante, né, que é, enfim, esse que eu estou querendo explorar aqui agora, de uma modernidade, né, eu não sei se é correto dizer como Habermas, que é um projeto inacabado, e é só uma pergunta, ou se é um projeto realmente deficiente. Eu vou deixar essa pergunta montada, né? Eu estou pensando sobre isso agora, então acho que é sobre isso que eu vou falar da próxima vez que eu estiver com vocês, e eu queria só dar mais uma palavrinha sobre isso. Muito embora, né, a gente tenha feito, e agora aportando um pouco no Brasil para pensar esse repertório, né, a gente tenha feito um movimento importante, né, de contestação desta posição clássica, né, com relação à mulher, que a confina dentro dos muros do lar. Né, e o Brasil fez um movimento realmente importante e surpreendente no século XX inteiro, né, na medida em que esta passou a ser uma verdade contestada, né, as mulheres passaram a entrar no sistema educacional, nós saímos no Brasil de uma educação de dentro do lar, no lar e para o lar, para assumir os lugares nas escolas, nós saímos e fomos para as escolas, lá no meio do século passado, né, começamos a chegar nas universidades. Chegamos em 2004, por exemplo, a ser, né, um ano importante para a gente, porque a gente defendeu, foi a primeira vez que as mulheres defenderam o mesmo número de teses de doutorado do que os homens, ou seja, o século XX é de fato um século revolucionário nesse sentido, né, de contestação muito forte, né, dessa naturalização, né, da racionalidade precária da mulher. No entanto, este avanço, ele tem sido um avanço que não atinge amplamente, e do mesmo modo, né, mulheres negras e mulheres brancas. Então, se hoje a gente chega na filosofia, né, e tem uma realidade ainda muito mais próxima, né, do que talvez, que espelhe muito mais a opinião do Rousseau, né, do que a gente gostaria, porque a área de filosofia é uma área composta 73% por homens e 7%,
né, e 23% por mulheres, né, se a gente tomar docência e pesquisa, ainda assim, né, se a gente olhar para estes 23% de mulheres, a maioria esmagadora é de mulheres brancas, né? Então, a atualidade, né, deste problema é assustadora. Nós ainda somos uma área que não aceita, né, propriamente, não convive bem, não, ou não enfrentou o problema, né, da desigualdade de gênero que torna as mulheres, né, as mulheres intelectuais, o flagelo da humanidade, né? É isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Vamos em frente. Muito obrigada, professora Yara. É sempre muito instigante ouvir você falar, sobretudo quando você resolve trabalhar o Rousseau, eu acho maravilhoso. São várias questões que ficam na minha cabeça em torno de muitas coisas que essa obra nos traz, né? Foi muito, muito legal mesmo. Então, eu vou abrir para as questões agora. Parece que nós temos alguns comentários no chat. Eu gostaria de propor para vocês, se a gente pode ter uma rodada, a gente tem aí uns 27 minutos, né, de acordo com o Cafio. Se a gente pode fazer uma rodada de questões, eu tenho duas bastante pontuais para fazer para as duas, e a gente lê as questões no chat, e aí vocês respondem. Pode ser de uma vez só, ou vocês preferem cada uma respondendo uma questão? O que vocês acham? Pode ser sim? Laísa, tudo bem? Então, eu vou começar, porque, enfim, as minhas são bastante rápidas e depois eu passo para os comentários do chat. Bom, a minha primeira pergunta é para a Laísa, né? E aí, mais uma vez, eu agradeço, Laísa, sua fala é sempre muito emocionante, ela mexe com a gente de uma maneira bastante profunda, e isso é sempre uma alegria. Te ouvir, como eu disse, eu fico aqui nessa coisa de, né, não chorar, não me emocionar, porque é quase impossível, né? Mas vamos lá. A minha pergunta para você tem a ver com essa rede, né? A inteligentícia proposta pelo Oeste, que eu acho que é uma parte bastante potente do texto do Oeste, e que a gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes sobre isso, né? E aí, a minha pergunta é focada na educação, né? Essa rede de inteligentícia proposta pelo Oeste, que eu acho que sustenta uma oposição insurgente, poderia sustentar uma oposição insurgente da intelectualidade negra, né? Concordando com o que você propõe. E aí, só um parênteses, adorei essa releitura do Oeste, pensando na relação com a intelectual negra, achei que foi bastante interessante. Mas aí, a minha pergunta é sobre essa formação, sobre essa educação que começa lá na base, né? Se seria, o que você acha, né, dessa formação, dessa inteligentícia na educação de base, né? E aí, o que eu quero dizer com isso? A retomada, por exemplo, de uma formação de base que se propõe, né, uma educação antirracista, por exemplo, seria um princípio dessa formação, dessa inteligência? A gente poderia partir desse caminho, né? E aí, quando eu penso, por exemplo, na retomada justamente de históricas negras, né, de uma constituição de formação em que intelectuais negros estejam na base da formação educacional do país, tá? Nesse sentido, de um modo bastante geral, minha pergunta é: aonde que a gente começa essa inteligentícia? Seria na academia ou não? O passo é anterior, né? É mais ou menos essa questão que eu gostaria de falar com você. E só uma outra, muito geral, que tem a ver com essa escrevivência, né? Para usar o termo da Conceição Evaristo, né? Essa escrita que vai para além da teoria, mas que foca também nas vivências, né? Naquilo que é praticado, né? A gente sabe que isso não tem um espaço tão grande, está ganhando espaço agora na academia, né?
mas isso não tem um espaço tão grande no meio intelectual, sobretudo na filosofia, né? E a gente está conseguindo romper um pouco com isso. Mas a gente vê também que esse rompimento não está sendo fácil. Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre isso que eu estou chamando de escrevivência, me apoiando na Conceição Evaristo. Como que isso é fundamental, né? Assim que eu vejo, se você concorda com isso, queria te ouvir sobre isso, né? Se isso é fundamental também para a construção dessa inteligentícia, né? E aí não seria necessariamente testemunho, também testemunho, mas não necessariamente testemunho, mas essa escrevivência teria o vínculo entre prática e teoria, né? E isso no texto, como isso aconteceria no texto, a importância disso para a formação dessa inteligentícia. Para você, Yara, é mais uma provocação do que uma pergunta sobre o Rousseau, necessariamente, né? Mas é mais sobre esse diagnóstico. O retorno ao cânone para fazer o diagnóstico de uma realidade que é atual, né? A importância desse retorno, né? Como você vê isso? Porque ao mesmo tempo que a gente tem buscado abrir espaço no cânone, né? Eu acho que essa é a nossa luta, né? Abrir espaço no cânone para o reconhecimento de que existe outras pensadoras que foram excluídas desse cânone e que precisa estar presente nesse cânone, né? Isso é importante para a gente, né? Eu acho que a gente já concorda com isso. Mas ainda assim é necessário esse retorno ao cânone para diagnosticar os problemas, né? Eu queria te ouvir sobre como que isso acontece, como que isso acontece nesse duelo de abrir espaço para novos autores no cânone, mas ao mesmo tempo não abrir mão do cânone para fazer o diagnóstico, porque me parece que é importante, né? O retorno ao cânone. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que eu concordo que é importante a gente voltar no Rousseau, por exemplo, para fazer esse diagnóstico, afinal de contas, o Rousseau é um autor bastante importante para essa questão, né? E como que isso aparece para você, sobretudo, que é uma das pensadoras que eu vejo que tem questionado bastante a falta de outras figuras tão importantes quanto o Rousseau, por exemplo, né? E para além disso, né, como que esse diagnóstico que você fez, que você nos mostra, alcança, por exemplo, a academia? Porque me parece que a academia também possui uma estrutura bastante patriarcal e, apesar do avanço das mulheres na academia, ainda assim existe uma resistência muito grande de uma estrutura em que o homem é o intelectual e a mulher é a mãe, a esposa, a filha, a cuidadora, mas não é intelectual. Bom, enfim, essas seriam minhas duas questões para vocês, e mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar podendo fazê-las. E agora eu vou dar uma olhadinha no chat, parece que a gente tem algumas questões, né? E, bom, tem alguns comentários, eu não sei se vocês têm acesso. A Bruna fez um comentário. Bruna, você gostaria de ligar o seu microfone para comentar ou você quer que eu leia? Posso ler? Beleza, então eu vou ler para todos aqui. Só um minuto, gente. Eita, a pessoa não consegue rolar a barra. Quando que a gente vai sair dessa situação remota e voltar a conversar pessoalmente, eu não precisar lidar com essas máquinas? Bom, a Bruna Mello diz que gostaria de fazer um comentário sobre a fala da Laísa e ela diz: Laísa, com a sua fala, muito potente, eu pude pensar que esse altar no qual os homens brancos se colocam não é nada mais do que uma forma de se defender e de ignorar os problemas concretos que vivemos como mulheres brancas intelectuais, como homens negros e principalmente como mulheres negras intelectuais. Esse altar deve ser destruído, e a forma eficaz de fazer isso é se recusar a reproduzir um altar. É como você bem disse, mas saber lidar com as concretudes que nos permeiam e com a vida. Mas saber lidar com as concretudes que nos permeiam e com a vida intelectual. Criar uma ponte entre essas duas dimensões é a questão.
Bom, é isso, né, Bruna? Eu li corretamente seu texto, né? Bom, e aí a gente tem os comentários. A Yara colocou para a gente o texto que ela escreveu junto com a Laísa. Angela Davis, a filósofa na cidade, foi publicado pelo Diplomatique e está no comentário. Bom, então eu passo a palavra primeiro para a Laísa, pode ser, Yara, e em seguida para você. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Bruna, pelo comentário. É exatamente isso, né? A questão é a gente não querer ocupar aquele lugar, né? Querer justamente acabar com esse lugar de pedestal do intelectual, né? Mostrar que existem outras formas. Ampliar, né? O debate. Mas, enfim, sobre a pergunta da Jéssica, pergunta difícil, eu acho, viu? Vale reflexões aí, muitas, inclusive. O que eu entendo por essa formação da inteligentícia, né? Como eu disse, uma rede de suporte, o Cornel West, ele meio que se limita, a impressão que eu tenho, a leitura que eu tenho é que ele se limita ao âmbito acadêmico, né? Que a partir daquela rede você pode escrever, pesquisar o que você deseja, né? Não aquilo que realmente o que o modelo burguês, né, como eles chamam, o modelo intelectual burguês exige, mas a partir da inteligentícia você pode introduzir uma linguagem própria, objetos de pesquisas relacionados à temática negra, enfim, você tem toda uma rede, todo um suporte, assim, acho que se a gente... Eu acho que eu posso até comparar com o blog Mulheres na Filosofia, com a rede, que é uma rede que a gente está começando a formar agora, de apoio, de suporte, né, para que a gente possa construir um trabalho coletivo de reestruturação, né, da posição da mulher na filosofia, por exemplo. E aí você me questiona sobre essa posição insurgente, onde que ela pode começar. Eu acredito, ideal seria se ela tivesse durante todo o caminho educacional, né, como você fala, desde a educação de base. Mas como a gente não está ainda neste campo ideal, né, falando concretamente, eu acho que ela já está começando, a se formar dentro das universidades, né, com por exemplo, quando na vida a gente ia imaginar que eu estaria na Unicamp fazendo pesquisas sobre Angela Davis atualmente, né? Ontem a gente ia assistindo a aula da Sueli Carneiro, quando ela contou, né, narrando as vivências dela na filosofia, né, e por que ela foi defender a tese dela na educação e não na filosofia, fica muito claro, né, de que até então ela não teve esse espaço dentro da nossa área. E agora a gente está começando a ter esse espaço, a gente está começando a falar sobre. Então, eu acredito que na universidade, com a formação de professores, que a gente pode começar a trabalhar numa educação antirracista, né? Eu acho que vai começar na universidade, com oportunidades como a que eu tenho com a professora Yara de fazer pesquisas sobre feminismo negro, oportunidades de outras professoras se mobilizando, espaço para as alunas se colocarem, para as alunas se encontrarem nesse lugar, se sentirem bem-vindas, e a partir disso, a gente leva para fora dos muros da universidade essa percepção de intelectualidade antirracista, de educação antirracista, de práticas não só antirracista, né, mas feministas e tudo mais. Não é fácil, a gente está vendo isso, a gente está vivendo no dia a dia, que não é uma tarefa fácil, a gente encontra barreiras a todo instante, mas não é impossível. E o pouquinho que a gente consegue já considera, já é muita coisa para se considerar. Eu vejo, por exemplo, com as alunas que eu encontrei logo depois da minha fala no Vozes no ano passado, né, que elas falaram assim, nossa, eu te vi lá naquele lugar e eu me senti representada, e eu acho que começa a partir daí, sabe, eu ocupando esse lugar, só de estar aqui
tendo essa fala, essa oportunidade, já é uma insurgência, né? E vão sendo exemplos, né, para aumentar essa reprodução, enfim. Sou eu? Então, enganchando aqui, né, Por favor. Né, um projeto, né, de educação, eu acho que a gente está falando disso aqui nessa mesa, né, a gente precisa de um projeto de educação antirracista e antissexista. E dentro do nosso universo aqui, né, da filosofia acadêmica, e tentando responder a pergunta da Jéssica, né, eu acho que isso passa, assim, em primeiro lugar, por a gente poder repensar, né, e democratizar as nossas bibliografias de curso. Porque isso vem junto também do imperativo a gente repensar o cânone. Por quem foi construído, quem faz parte dele, que processo é esse de construção de um cânone? Porque se todo mundo que está aqui hoje abrir qualquer livro de história da filosofia, vai encontrar uma longa sucessão de homens brancos. Começa lá, vamos lá, pré-socráticos, depois o Aristóteles, depois o Rousseau, em geral, né, brancos, o Platão, Aristóteles, o Cícero, aí vai, Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, na melhor das hipóteses tem Marx, hoje às vezes nem isso tem. E o que é isso? O que isso significa, né? Enfim, porque, por exemplo, voltemos para o nosso Rousseau. Por que o Rousseau está, né, no cânone e é considerado um clássico, mas Mary Wollstonecraft, que estava escrevendo quase ao mesmo tempo, não é? Porque a própria tese, né, é muito interessante, que há um jeito bastante comum de contestar a crítica que eu vim fazendo agora ao Rousseau, né? Só um minutinho que eu vou pôr bateria, só um segundo. Que é dizer assim, mas o Rousseau é um homem do tempo dele, era assim mesmo, né? Os homens pensavam isso, só tinha homens também, era uma época muito machista. Não, né? Rousseau não vai poder ser desculpado deste modo, porque vamos pensar ali naquele entorno, né? No entorno dele, ele não estava sozinho. Já tinha havido Christine de Pizan, já havia naquele contexto, vamos falar só do contexto, Margaret Cavendish, Anne Conway, Mary Wollstonecraft, Émilie du Châtelet. Então, havia mulheres intelectuais. Havia mulheres capazes, né, não só de exercer a sua realidade, a sua racionalidade muito além, né, do meramente instrumental, mas exercendo a sua atividade enquanto filósofas. Então, a opção, o Rousseau faz uma opção, né? E eu diria que ela é uma opção, assim, talvez reacionária, né? De ver essa ocupação do espaço das margens, pelo menos pelas mulheres. As mulheres, sempre houve mulheres, mas elas estavam às margens. Né? O século XVII para o XVIII existe, né, uma série de figuras femininas proeminentes e talvez a posição dele seja de dizer o seguinte, vamos fazer logo uma justificativa filosófica para trazer essa mulherada de novo para dentro da casa, porque elas estão saindo. Né? Enfim, eu brinco com isso, mas é para dizer o seguinte, rever o cânone significa tirar o Rousseau de lá, né? A gente tem discutido muito, o que a gente faz com ele? Né? Não, a gente precisa trazer as mulheres das margens para o centro. Né? Então, eu acho que esse é um primeiro passo, é um passo que a gente está fazendo mesmo, né? Tem muitos projetos no mundo fazendo hoje isso, New Narrative, da Lisa Shapiro, Ruth Hagenbrugger, tem então a Alemanha, Canadá, a gente aqui no Brasil com o blog Mulheres na Filosofia, né? Lá no Sul, na UFSC, tem um projeto lindíssimo, Uma Filósofa por Mês, que é para recontar esta história.
né? Então, esse é um primeiro ponto. Porque a minha questão, a partir daí, então, né, a segunda é o seguinte, a gente sempre se perguntou por que ler os clássicos, né? Uma pergunta linda, formulada e respondida de um jeito bonito, a meu ver, pelo Italo Calvino, né? Simples, ele diz assim, os clássicos são clássicos porque eles não morrem. Porque o sujeito escreveu uma coisa lá no século IV a.C., e eu leio no século XX, na Grécia, e eu leio no século XXI no Brasil, e continua a fazer sentido, de algum modo. Então tem alguma coisa aqui, né, que é uma perenidade, uma persistência que faz de um clássico um clássico. Ele continua a dizer coisas ao presente. Acontece que a gente, além de se perguntar por que ler os clássicos, a gente precisa se perguntar como ler os clássicos. Porque aí, quando eu volto para o Rousseau, eu vejo o quê? Né? Um autor muito tenso, extremamente paradoxal, que fez um avanço extraordinário do ponto de vista da história, né, do pensamento democrático do Ocidente. Ele é uma peça-chave nessa história, que, no entanto, não conseguiu levar adiante até o fim, as últimas consequências, o seu avanço, né, quando se trata das mulheres. Aqui ele regride, aqui ele é uma figura regressiva. O que eu vejo aqui? Né? No mínimo, uma situação muito paradoxal, do ponto de vista filosófico, né? Como é que o mesmo sistema comporta essa contradição, porque ela pode ser lida como uma contradição, né? Ou como é que vai ser lido, né? Esse é o ponto, a pergunta do como é. Eu não acho que seja interessante para a gente, nesse movimento de fazer a crítica dos clássicos, trabalhar por supressão. Então joga o Rousseau na lata do lixo, queima o Rousseau, queima o Kant, queima... Porque, né, talvez melhor do que a supressão seja o aprendizado de uma leitura crítica que nos permita ser também, o que eu acho que a Laísa está insistindo o tempo inteiro, que é intelectuais que fazem uso ativo das fontes. Né? O intelectual, ele pega a fonte e mexe nela, né? Torce ela, pega dela o que interessa, critica o que não interessa. O intelectual é um leitor de voz ativa, que está pegando aquela fonte e levando para um outro contexto que é o seu próprio contexto. E aí, de novo, voltando à fala da Sueli ontem, né? Por que eu estou lendo essa gente? Porque eu tenho uma luta para fazer. Né? Então, é claro, o que eu faço com o Rousseau nesse caso? Né? Por exemplo, eu vou responder, eu não estou disposta a abrir mão, né, da ideia de soberania popular. Eu não preciso disso. Mas eu preciso, ao mesmo tempo, dizer que esse sujeito não completou o seu próprio projeto, né? E que ele barra num lugar de exclusão que a gente precisa corrigir. E aí a gente precisa também transfigurá-lo, né? Como é que a gente aprende a ler o Rousseau criticamente? Lendo o Rousseau junto da Mary Wollstonecraft. Porque já no século XVIII, ela estava dizendo todas as coisas que eu estou dizendo agora dentro da realidade do século XVIII, mas o sentido era precisamente o mesmo. Né? Então, se a gente faz da Mary Wollstonecraft filósofa, e isso implica rever o cânone, a gente começa a ter uma história da filosofia mais tensa, mais crítica, mais viva. Né? E aí a gente pode começar, né, a mexer nesses textos com mais vitalidade, né, com mais, enfim, com menos dogmatismo. Né? Então, acho que é um pouco essa a minha resposta para você. Acho que é nesse caminho, aqui dentro da filosofia, que a gente vai, né, vai criando as condições de possibilidade de uma formação antissexista e antirracista. Porque agora não basta, claro, incluir as mulheres no século XVIII no cânone, ou repensar, a gente precisa agora fazer um outro passo, né, que eu e Laísa sempre dissemos, e a gente até riu um pouco com relação a isso, né, que ok, talvez a Mary Wollstonecraft a gente até consiga, vai um pouco, a Hannah Arendt já conquistou um lugar ao sol, agora conquistar um lugar ao sol para Angela Davis como filósofa já está sendo um pouco mais difícil, mas nós vamos fazer. Né? Porque quando muito ela é considerada, é super interessante isso, né? Ativista. Ah, você está estudando, está orientando ativista? Qual é a dificuldade de compreender que ela seja filósofa e ativista ao mesmo tempo, as duas coisas, né? Por isso que é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa disputar esse campo simbólico aqui para poder fazer o que a Laísa está dizendo que ela quer fazer. Porque se eu entendo a Laís, ou entendo
Vocês estão dizendo assim, ó, eu não posso, para ser intelectual, pagar o preço de um isolamento, né? Quase de uma individualização do meu pensamento extrema que me retira do grupo que me caracteriza e que dá força ao meu próprio pensamento. Eu não sei quem pode, sabe? Esse aqui, no fundo, é a questão. Então, a gente precisa disputar isso aqui, né? E eu acho que aqui tem uma luta simbólica, super importante, que a gente vai fazer. Agora, essa luta simbólica, né? E claro que exige uma série de medidas aí, né? A outra pergunta da Jéssica é o que faz na filosofia, né? Como é que a gente faz para ter mulheres aqui, né, Jéssica? Acho que foi um pouco. Como é que é uma carreira tão hostil, né? As mulheres em geral, porque. Ih, já acabou meu tempo, né? Acho que é melhor eu parar aqui mesmo. Depois a gente fala sobre isso. São 11h28. A gente não consegue uns minutinhos com Cafio para concluir? Sim, podem ficar à vontade, por favor. A gente não vai cair de repente, não, né? Igual acontece nas lives no Instagram, ou vamos. Não, então, só para concluir, é o seguinte, se a gente nota, né, se quando a gente faz uma pesquisa estatística, e está muito evidente de que na nossa área o que acontece, as mulheres vão diminuindo ao longo da carreira, nós somos lá 38,8% no ingresso, né, na graduação, e a gente vai caindo, cai um pouco no mestrado, um pouco no doutorado, um pouco na docência, até que você for ver lá, bolsa de produtividade em pesquisa, é um vexame, não chega a 18%. O que vai acontecendo? A gente precisa fazer essa conversa aqui. Nós precisamos sentar, né? Sempre, por isso que a gente faz o Vozes aqui na Unicamp, então quem não veio ainda, virá, por favor, homens e mulheres, porque esse assunto o feminismo não é uma questão das mulheres, não é causa perdida, né? Para a gente pensar assim, por que isso acontece? Quando a gente detecta essas causas, a gente pode gerar políticas públicas de combate a essa desigualdade, e esse é o nosso ponto aqui, a gente precisa de medidas práticas. A gente tem, ao mesmo tempo, uma batalha simbólica e uma batalha prática. Como a gente fez quando adotou cotas raciais no sistema de seleção da pós-graduação. Isso aqui tem potencial revolucionário no meu entendimento. Então, a gente precisa agora alargar o nosso pensamento para pensar outras medidas de ação afirmativa que corrijam, né, essas desigualdades. Esse é o meu ponto. Né? E aí pensar realidades concretas e específicas das alunas, dos alunos e dos alunos, porque vocês não são uma entidade abstrata, né? Vocês são pessoas concretas. É isso, gente. Muito obrigada, viu? Adorei. Gente, que incrível. Não vou cansar de agradecer o Cafio por poder compor essa mesa e mediar essa mesa maravilhosa. Muito obrigada às duas. A gente tem um comentário da Grazi no chat, muito rápido, mas a gente já estourou o nosso tempo, né? Então, eu acho que não tem nenhuma pergunta específica. Grazi, você quer comentar ou você gostaria que eu faça a leitura? O que você acha melhor? A Grazi está aí? Acho que a Grazi nem está aqui, né? Tá sim. Mas ela disse que depois ela comenta direto com a professora, mas você pode fazer a leitura sim, se você quiser. E aí, como uma última pergunta também, foi encaminhada por uma pessoa, não é nem estudante na Unicamp, mas está acompanhando a gente pelo YouTube. Ela mandou uma pergunta lá que depois eu queria ler também, se for possível. Aí, se você quiser, Jéssica, pode fazer o da Grazi primeiro, aí eu busco do YouTube. Tá, então eu vou ler o comentário da Grazi, você faz a última pergunta do YouTube para a gente poder encerrar. Pode ser assim, então? Sim. Deixe-me ler aqui o comentário que a Grazi fez. A Grazi falou que primeiro ela gostaria de agradecer pelas falas, que foram muito interessantes, como disse a Bruna, que foram muito potentes. É muito importante colocar essas perspectivas na mesa de abertura de um evento como esse. Sobre a fala da Laís, eu pensei muito no tokenismo, da branquitude com intelectuais negras e negros.
pensando que só pode ter um único negro visível falando em nome da comunidade por vez. A sua leitura me faz pensar em criar referências diversas, tirar essa produção da margem. E mais, botar dentro da discussão na academia representatividades múltiplas, levantar a discussão sobre o cânone, etc, etc. Todas as propostas que você mencionou. Muito obrigado, Grazi, pelo comentário. Agora a gente passa para a questão do YouTube. Você poderia fazer para mim, por favor? Claro, eu encaminhei aqui no chat também para quem quiser ler. A pergunta foi encaminhada pela Natália Cabaleiro. Ela disse o seguinte: a presença de periféricas e periféricos na filosofia que apresentam resistência, como a presença de mulheres negras, e traz diversidade para a academia, também representa uma crítica à filosofia canônica masculina e branca? Acho que as duas podem responder para a gente, né? Quem quiser falar, por favor, à vontade. Vai você lá. Então tá bom, tá. Então, eu acho que sim, eu acho que a presença dos periféricos, das periféricas na filosofia é resistência, traz diversidade, e embora esse processo, eu não quero romantizar todo esse processo, né? É um processo doloroso de adaptação. A Sueli falou isso ontem, eu vivencio isso na minha carreira, na minha formação acadêmica. É resistência, é doloroso, mas às vezes a gente vê os resultados positivos, né? Como a gente já tem visto. E eu queria citar um exemplo muito, muito de resistência, que é o Vinícius, né, gente? Ele com seu canal no YouTube, eu acho maravilhoso a forma com que ele trabalha, traduzindo, né, conceitos filosóficos, história da filosofia para uma linguagem popular, para uma linguagem comum, né, para quebrar justamente esse padrão, né, para romper esse pedestal mesmo que a gente tem. Enfim, nós somos resistência, sim. Nós estamos trazendo mudanças, estamos fazendo mudanças, né? Eu vejo isso da minha graduação para cá, eu vejo como a universidade enegreceu, como a universidade se diversificou, embora eu descobri ontem que a palavra diversidade é problemática, segundo Sueli Carneiro, né? Mas, enfim, nós somos resistência, nós estamos fazendo resistência, é isso. É isso. A gente tem mais alguma questão? Não, acho que foram não, só né? essas. Então, queria agradecer. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu vou mais uma vez agradecer. Então, vamos fazer assim, eu vou encerrar minha participação, passar a palavra para as palestrantes, em seguida para o Cafio, para eles fazerem as propagandas dos dias seguintes e as considerações finais. Pode ser? Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Café pelo convite de estar mediando essa mesa, agradecer às nossas palestrantes, Yara, Laís, é sempre um prazer muito grande e é bastante emocionante ouvir vocês falando juntas sobre tudo. De fato, isso mexe com a gente e isso é muito maravilhoso. Muito obrigada pelas falas potentes, obrigada a todas, todos e todas que estiveram presentes aqui, que ajudaram a construir esse debate. E eu vou passar a palavra para vocês para a gente poder encerrar. Muito obrigado e bom resto de semana para todos.
Professora Yara, Laís, vocês querem fazer uma despedida ou tá? Eu entendi que você ia passar os informes, mas sim, um beijão para todo mundo. Muita alegria estar aqui, essa parceria com Jéssica, com Laísa, com todos vocês. Parabéns pelo evento, tenham uma ótima semana. E é isso aí, beijão. Obrigada, gente. Bom, eu quero agradecer, né, primeiro em nome da comissão, a Jéssica, a professora Yara, a Laísa, e também quero agradecer em meu nome pessoalmente, porque é emocionante ouvir o que vocês têm a dizer. Eu me senti contemplado em muitas partes da fala da Laísa, e foi muito legal ouvir o que a professora Yara tem a dizer, porque já fiz por 3 semestres de disciplina com Rousseau com ela, e escutar essa crítica eu acho que é muito importante, um complemento muito bom para a formação. Né? Então, quero agradecer muito. Tá? Vou aproveitar, então, o gancho que a Laísa me deixou aberta, a Laísa e a Jéssica, vou fazer uma propaganda bem rápida. Hoje ainda a gente vai ter 2 mesas, tá certo? Na parte da tarde a gente tem uma mesa de comunicação, mesa de pesquisa, que é uma mesa sobre filosofia política e teoria feminista. Vai ter uma apresentação de trabalho sobre a teoria bidimensional da justiça em Nancy Fraser, uma leitura materialista do pensamento feminista de Simone de Beauvoir e Liberdade e Punição na filosofia abolicionista de Angela Davis. Esses 3 trabalhos vão ser apresentados agora na parte da tarde, a partir das 14 horas. E à noite, às 18 horas, a gente vai ter uma palestra com os professores Marco Rufino e Pedro Merlucci, com o título de Como a Filosofia pode ajudar a distinguir ciência de pseudociência. Acredito que vai ser bastante interessante e a gente convida todo mundo para estar lá. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, professora. Obrigado, Laísa. Obrigado, Jéssica. E a gente fica por aqui até daqui a pouco. Um beijo.